Acredito que todo mundo aqui tem uma obra que te marcou tanto que não consegue esquecer. Seja ela uma série, um filme ou até mesmo um anime. Eventualmente todos vamos assistir algo que simplesmente vai mudar você. Eu lembro que quando assisti A Voz do Silêncio pela primeira vez, eu tinha 13 anos. Eu tinha achado o filme legal, mas obviamente por eu ser muito jovem não conseguia entender a profundidade do filme. Mas mesmo assim tinha algo dentro de mim que não me deixava esquecer essa obra. Eu fui crescendo e de tempos em tempos eu sempre voltava para assistir essa animação mais uma vez. Eu vi ela quando eu tinha 16, 17, 18 e agora mais uma vez com 19 anos. Então, como vocês podem ver, é um filme que eu tenho guardado no meu coração por um pouco menos de um terço da minha história. A maneira que esse filme aborda temas que foram presentes na minha vida, como bullying, autodesprezo, autossabotagem ou perdão, foi simplesmente única e eu sempre quis falar sobre isso com alguém, mas eu nunca tive esse alguém. Tá, a melhor maneira de botar isso em palavras não é essa, não é que eu nunca tive alguém pra falar sobre A Voz do Silêncio, eu só não sabia como transmitir tudo que eu queria falar. E é exatamente com esse propósito que eu tô gravando esse vídeo, é com a finalidade de tentar transmitir o máximo possível do que eu senti assistindo Koe no Katachi. Então aqui vai a minha apresentação sobre o filme que mudou a minha vida. O filme começa mostrando a tentativa de suicídio do Ishida Shoya e é apresentado de uma maneira tão sutil que quase nem tem diálogo, mostrando um calendário rasgado onde ele marca as coisas que precisa fazer antes de morrer. Primeiro ele para de trabalhar, depois vende as coisas usadas do quarto dele, dá todo o dinheiro pra mãe, e no dia que era pra ele se jogar da ponte, ele não se joga. E o motivo dele não ter se jogado não foi por falta de coragem ou algo assim, foi porque ele se lembrou de algo. Algo que ele precisava fazer há muito tempo e que não fez até agora. E pra entender o que ele precisa fazer, antes precisamos voltar pro passado do Ishida. Nishimi achou que é a nova aluna da turma dele, e por ela não poder falar, ela usa um caderno pra se apresentar. E o que no começo era divertido, com todo mundo indo escrever no caderno pra conversar com a Shouko, aos poucos vai se tornando chato, já que as pessoas precisavam ficar constantemente se preocupando com ela, falando qual parte que é pra ler ou quando que é hora de cantar no coral. As pessoas vão começando a vê-la como um fardo, se afastando dela, e toda vez que Nishimiya tenta se comunicar, ninguém tenta entender. E o que mais me entristece sobre isso é que tudo que a Nishimiya queria é só um amigo com quem ela possa se comunicar. E quando ela pergunta pro Ishida se ele quer ser seu amigo, por não entender, ele acha estranho e acaba jogando areia na cara dela. Quando uma professora de linguagem de sinais chega na escola dizendo que toda manhã ela vai ensinar por 3 minutos, ninguém se interessa. A única que diz querer aprender, pouco a pouco vai sendo associada com a Shouko e vai sofrendo bullying junto com ela. Pouco a pouco esse bullying vai se tornando insuportável até que ela sai da escola, deixando a Nishimiya sozinha de novo. E é nesse momento que o bullying com a Nishimiya fica ainda pior. O Ishida começa a importunar mais ainda, começa a jogar os aparelhos auditivos dela no rio, e isso só parou quando ele sem querer foi longe demais, causando danos físicos nela. Eventualmente isso se espalhou. O Ishida foi confrontado pelos professores e todos os seus amigos se voltam contra ele. Quando questionados sobre como foi ver tudo de perto, falam que tentaram impedir o bullying de acontecer, mas que ele nunca ouvia. E com isso, a culpa de tudo que aconteceu foi jogada somente nas costas do Ishida. E eu não tô dizendo que o que ele fez foi aceitável, mas a culpa não é inteiramente dele. Todos os seus amigos que riam e que incentivavam ele a fazer mais também são culpados. A escola, que claramente não tentava inserir a Nishimiya nas atividades e que não era apropriada para ela, também é culpada. Até mesmo o professor, que nunca tentou fazer nada a respeito, mesmo tendo vários indícios de que algo não estava certo, tem parte da culpa. Muitas vezes pensamos que o problema não é nosso e por isso não fazemos nada a respeito. Mas numa situação dessas, não fazer nada é o mesmo que ser cúmplice. A nossa função como professor é tentar resolver da melhor maneira possível e também, no caso desse filme, tentar inserir a Nishimiya nas aulas. O que claramente sabemos que não era o caso, já que ela ficava constantemente perdida nas aulas e até mandaram ela ler, o que é completamente sem senso pedir para uma pessoa muda ler. E quando eu penso nisso, eu percebo como a sociedade é podre e como nós pensamos de maneira rasa, sabe? O fato de ninguém, além do Ishida, ter sofrido alguma punição é um detalhe genial na minha opinião.
O professor, por exemplo, que não sofreu nenhuma consequência, porque como ele sabia o que estava acontecendo, eram só crianças sendo crianças, né? A Kawaii, por exemplo, acredita do fundo do coração que nunca fez nada de errado. Tanto é que mesmo depois de ter crescido, nunca pediu desculpas pelo que ela fez e sempre que é confrontada sobre o assunto, joga a culpa nos outros e se finge de vítima. Fala que tentou resolver, mas ninguém ouvia ela. E já vi muita gente reclamando que isso é uma falta de desenvolvimento de personagem, um roteiro mal feito, que sim, é um argumento válido, mas eu acredito que isso acontece só porque o filme é realista. Nós tendemos a não encarar a verdade, tendemos a nos fazer de santo e botar a culpa nos outros, falar que não tinha nada que pudesse ser feito para proteger nosso próprio ego. Só que o que Konokatachi mostra é que a única coisa que isso faz é transferir a culpa nos outros, não muda a situação em nada como um todo. Uma prova disso é que depois de todo o bullying que a Nishimiya recebia, e depois que isso foi, entre aspas, resolvido, o Ishida começa a receber todo o bullying pra ele. Ao invés de tentarem desintoxicar o ambiente, intoxicam ainda mais em nome da justiça. A única que tenta acabar com esse ciclo é a própria Nishimiya, como a gente pode ver ela tentando apagar as mensagens que escreviam pro Ishida, mas por não conseguirem se comunicar, eles acabam brigando numa cena que é triste e bonita ao mesmo tempo de ver, porque de um lado, temos uma pessoa que não consegue falar, mas dá o melhor pra se comunicar, e do outro, alguém que consegue ouvir, mas que se recusa a entender o próximo. Tá. Com isso, a gente consegue entender um pouquinho melhor do porquê ele tentou se matar. Ele tentou fazer isso porque, depois de ter passado pelo que a Shoko passou, ele começou a entender um pouquinho melhor o mundo na perspectiva dela. Eventualmente ele foi percebendo o quanto que o que ele fez foi errado, e pouco a pouco o sentimento de culpa foi crescendo nele. Crescendo tanto que ele se questiona se tem algum valor. Se tá tudo bem ele viver, se tá tudo bem ele ser perdoado. Tudo isso vai se acumulando tanto até que chega o dia que ele decide ir embora desse mundo. Mas em cima da ponte, ele lembra que mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não fez algo essencial, algo muito básico, que é pedir desculpas por tudo que ele fez. Então, o Ishida vai para um grupo de pessoas que falam linguagem de sinais e acaba se reencontrando com a Nishimiya novamente. Só que dessa vez com o objetivo de se desculpar. Enquanto eles conversam, o Ishida acaba perguntando pra Nishimiya se eles podem ser amigos, fazendo os exatos mesmos gestos que ela fez há anos atrás. Depois de todo esse tempo, ele finalmente tentou entender ela. A voz que ela tão desesperadamente tentou soltar quando eles eram crianças foi ouvida, agora. Mas, mesmo assim, uma pergunta que sempre fica no ar é: tá tudo bem eu ter o perdão mesmo depois de tudo que eu fiz? Tá tudo bem eu ser amigo de alguém que eu maltratava? Porque, apesar de já ter passado, apesar de ele já ter se arrependido, as cicatrizes na alma da Nishimiya ainda estão lá, e o Ishida sabe disso. Por isso, talvez como uma forma de autossabotagem ou autopunição, ele se isola. Ele escolhe tapar os ouvidos e não olhar pra ninguém. Sempre que alguém tenta se aproximar dele, ele não se permite. E mesmo assim, mesmo depois de tanto esforço pra se isolar e ficar sozinho, quando ele finalmente consegue amigos, quando ele finalmente começa a se divertir e aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada, ele se questiona: isso realmente está certo? Eu mereço isso? E tudo se desmorona novamente, porque no fundo é isso que ele acredita que merece, e inconscientemente ele afasta as pessoas dele e decide não escutar o mundo em sua volta. Mas quando você para pra pensar nisso, isso sequer trouxe algum benefício pra alguém? Esse ato de ficar sozinho porque eu fiz coisas terríveis no passado, então não mereço amigos, não mereço felicidade, nunca melhorou a vida de ninguém. Tentar simular a dor causada nela em si mesma, infelizmente não vai resolver em nada. O que foi feito tá feito, e essa é uma das belezas da vida. Não tem como voltar no tempo, e no final tudo que sobra é o arrependimento, o sentimento de culpa. Mas o que fazer então? Como pagar por todos os pecados cometidos? A resposta é simples, mais simples do que parece. Apenas volte a ouvir o mundo, olhe as pessoas nos olhos, sorria, socialize. Pense bem, em apenas algumas semanas socializando, o Ishida trouxe mais felicidade pro mundo do que em anos de isolamento. Não tem problema nenhum em se permitir ser feliz e ser egoísta e aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada. Contanto que aprenda e cresça com os erros, você tem sim a permissão de olhar as pessoas nos olhos, de ser alegre, pois é justamente com essa positividade que você compensa a negatividade que causou. Não faz sentido nenhum você corrigir essa negatividade com mais negatividade nesse ciclo vicioso que não faz bem pra absolutamente ninguém. Isso não passa de um ato infantil de autossatisfação pra tentar limpar a própria consciência através de uma autopunição barata que, no final das contas, só acaba piorando a situação ainda mais, ao invés de só tentar fazer o óbvio, que é melhorar como pessoa, ouvir o próximo e transformar o mundo num lugar um pouquinho melhor.
Então, se você realmente, do fundo do teu coração, está arrependido, a tua missão é simplesmente pedir desculpas por tudo que fez, se perdoar e transmitir a positividade para os outros, pois essa é a única maneira que você tem de pagar pelos seus próprios erros.